E aí, pessoal, estamos de volta. Nas aulas passadas a gente viu um pouquinho sobre direitos e deveres dos trabalhadores, sobre circulação, falamos um pouquinho, por exemplo, sobre a construção do shaft, das formas com que a gente tem que fazer para que todo mundo trabalhe de forma segura, né? Então a gente vai dar continuidade sobre isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre superfície de trabalho, um pouquinho sobre inundação, lembrando que a gente vai falar aqui o que está previsto na NR22, tá bom? A gente vai ter uma aula específica explicando como fazer uma drenagem e bombeamento, tá bom? Que aí já vai na segunda parte da nossa disciplina, mas aqui é mais do que a própria norma fala pra gente do que deve ser feito, tá bom? Como observação pra gente, tomemos muito cuidado e prestemos muita atenção, porque a gente tem que lembrar que essas aulas de agora são para as próximas 2 semanas, tá bom? A gente vai ter 2 semanas agora de aula e tem que fazer o comentário no fórum, lembrando do nosso horário de atendimento no WhatsApp, pode mandar mensagem em horário comercial à vontade. Não esqueçam das dúvidas, a gente está gravando aulas, né? Estou gravando vídeos só para tirar a dúvida de vocês e vamos começar. Essa parte de superfície de trabalho ela é muito importante para a gente por conta dos grandes riscos de acidentes, dependendo de onde você esteja trabalhando. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado onde nossos colaboradores eles vão estar executando as suas tarefas, as suas funções. Uma superfície de trabalho mal projetada ou mal preparada para isso, porque a gente está trabalhando em mineração subterrânea, às vezes você não consegue ter uma superfície plana para o nosso funcionário estar trabalhando. Então a gente tem que prepará-la e deixá-la de forma segura para o nosso funcionário. Então a gente tem que sempre estar preservando ao máximo a sua segurança, tá bom? Então, os postos de trabalho devem ser dotados de plataformas móveis sempre que a altura das frentes de trabalho for superior a 2 metros ou em conformação do piso não possibilite segurança necessária. O que isso significa, gente? Meu funcionário está trabalhando aqui no nível. Ele precisa subir, estar a 2 metros acima do piso. A gente já começa a ter um problema, que aí entra a NR35, que é trabalho em altura, onde o nosso trabalhador eles têm que estar seguro. O que é estar seguro? A NR22 ela fala sobre a gente ter uma plataforma elevável para que o nosso colaborador possa estar trabalhando, mas se eu não tiver essa plataforma elevável, ele tem que estar totalmente preso, totalmente seguro. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, por exemplo, do sistema de segurança quando a gente não tem a plataforma elevável, né? Que é quando o nosso funcionário ele fica preso por cintos. E aí eu volto para a aula anterior, onde eu falei sobre cinto de segurança veicular, e agora a gente está falando sobre um sistema de segurança para trabalho em altura, são 2 coisas diferentes. Tá? Mas a gente sempre tem que pensar, passei de 2 metros de altura ou em superfícies irregulares, que a norma não fala que superfície irregular é essa. Então se a gente determina que ali tem um risco de acidente, a gente precisa sempre estar respeitando e tendo cuidado com a segurança do nosso funcionário, tá bom? Aqui, por exemplo, o nosso funcionário está fazendo uma checagem dos tirantes, né? Então a gente pode observar aqui uma plataforma elevável, o funcionário está lá em cima, lanterninha na cabeça, está iluminando aqui, né? Então a gente pode ver que ele está totalmente seguro por essa plataforma, ela está presa ao chão, tá? Por estabilizadores. Ele não está sozinho, como a gente viu na aula passada, que tem que ter mais de um funcionário por atividade. E aqui ele está seguro fazendo a operação dele, tá bom? Só por questão de curiosidade, sistema de ventilação, aparentemente um sistema de exaustão, aparentemente, não tem como garantir que é um sistema de exaustão, mas parece, né, que está fazendo toda essa recirculação do ar. Isso a gente vai ver na parte 3 da nossa disciplina, tá bom? Gleico, mas se eu não tiver isso aqui? Bom, nesse caso específico não tem como o funcionário lá em cima fazer a manutenção, né? Ele não vai escalar para chegar lá.
Mas em alguns casos, principalmente em minas a céu aberto, ele pode fazer uma ancoragem, por exemplo. Né? Tem um talude aqui, ele coloca uma haste, faz a perfuração, coloca uma haste, ali ele pode se prender por um cabo de aço. Nesse caso específico, o ideal é que esse funcionário ele também esteja preso a essa gaiolazinha, porque se ele vier a tombar, ele fica preso na gaiola através do seu cinto de segurança, tá bom? É proibido utilizar máquinas e equipamentos como plataforma de trabalho quando esses não tenham sido projetados, construídos ou adaptados com segurança para tal fim e autorizado seu funcionamento por profissional competente. Gente, isso aqui parece ser bem óbvio, que se eu não projetei para aquilo, eu não posso usar para elevação de pessoas. Só que, em grandes empresas, realmente o pessoal respeita isso bastante. Em pequenas empresas, não. Tá? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, eu vou citar casos de céu aberto, casos de subterrâneo, mas é extremamente importante que a gente sempre respeite o que a norma está falando. Tá? Nessa foto que vem aqui na sequência, isso aqui eu presenciei, né? Então essa foto aqui fui eu mesmo que tirei, de um funcionário que ele está fazendo um carregamento. Isso aqui é um cordel detonante, tá? Ele está fazendo um carregamento de um bloco de rocha ornamental sobre a concha de uma carregadeira. A carregadeira não foi feita para isso. A carregadeira ela foi feita para garantir a saúde, para garantir a movimentação de material, não com relação ao nosso funcionário. Se ele vier escorregar aqui, ó, ele não tem nada para prendê-lo, então ele pode vir a cair e se machucar com uma certa gravidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esses tipos de atividades, porque, como eu tinha falado anteriormente, você é corresponsável pelo que está acontecendo. Tá bom? Esse cara aqui é o Blaster, se ele vier a sofrer um acidente, a culpa também é sua. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações. Esse vídeo que vai vir agora, ele não tem nada a ver com a nossa atividade de mineração, mas é um vídeo que vale a pena a gente tomar cuidado. Observe comigo. Isso aqui é um colega de vocês, ele se prendeu do lado de fora de casa e conseguiu convencer um operador de equipamento a colocá-lo pela janela de casa. Tá? Então, quando ele fez isso, não sei porque o vídeo travou. Quando ele faz isso, ele está se colocando em risco. Né? O vídeo travou de novo. Sinceramente, deu uma travada boa aqui pra gente, não sei o que está acontecendo. Ou seja, ele usou o equipamento para se elevar. Né? Então ele usou o equipamento para estar subindo na sua casa, aonde ele se colocou em risco. Se vocês observarem, tem um fio de energia ali próximo. Se acontecesse algum acidente ali, né, certamente o operador do equipamento seria responsabilizado por estar fazendo uma operação ilegal. A gente também tem que tomar muito cuidado. Trabalhos em pilhas de estéreo e minério desmontado em desobstrução de galerias devem ser executados de acordo com as normas de segurança específicas elaboradas pela empresa permissionária de lavra garimpeiro. Vamos lá. Vocês lembram que a gente viu no semestre passado, por exemplo, aquele método de shearing gauge stoping, onde o próprio material ele servia como plataforma para que o trabalhador pudesse estar acessando mais facilmente o teto, né? Então, para esse caso específico, a gente também tem que tomar cuidado. Será que aquele fragmento que está desmontado no chão, ele está estável ou tem blocos soltos que o meu funcionário possa pisar e torcer o pé, por exemplo? Em alguns casos de abatimento de choco, por exemplo, os nossos funcionários eles sobem na pilha para bater o choco naquela região. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses quesitos, porque isso pode estar trazendo acidentes também, tá bom? Então,
Sempre quando nossos funcionários estiverem trabalhando, nossos colaboradores, a gente tem que estar atentos sobre onde eles estão trabalhando, tá? Vou citar um exemplo de pilha de estéreo, né? Onde já foi feito, por exemplo, a solicitação pela ANM de que fosse quantificada uma pilha de estéreo. E para quantificar a pilha de estéreo, certa vez, ainda não existiam os drones, porque hoje em dia já facilita muito a topografia, um funcionário ele teve que andar sobre a pilha de estéreo para levar o GPS geodésico, né, o RTK, para fazer a avaliação daquele local, ver o volume da pilha. E ali existiam vários fragmentos, né, de pequeno tamanho que estavam soltos, eles não estão totalmente presos. E isso, desculpa, passei um slide sem querer. E isso fez com que, né, eles se colocassem em um risco desnecessário ali, que a gente poderia tentar ver outras alternativas naquele caso específico. Tá bom? Nos trabalhos realizados em superfícies inclinadas com risco de queda superior aos 2 metros, é obrigatório o uso de segurança adequadamente fixado. Gente, eu já falei isso alguns minutos atrás, mas parece uma coisa simples e óbvia, né? Se eu estou trabalhando em uma altura, eu preciso estar preso. Isso não acontece na grande maioria dos casos. E olha, essa norma não é só para mineração, essa norma é para qualquer coisa. Qualquer atividade que o funcionário esteja acima de 2 metros de altura, ele precisa tem que estar com o cinto de segurança fixado. Vou dar um exemplo de uma obra que estava acontecendo lá perto de casa, onde estavam se construindo galpões. O galpão tinha o pé direito de 6 metros. Num sábado de manhã, tinha 10 funcionários em cima do galpão colocando o telhado, nenhum deles com cinto. Nenhum, zero. Ou seja, estamos se colocando em risco desnecessário, né? Eu já vi, por exemplo, em algumas minas a céu aberto, os funcionários trabalhando com corda presa na cintura. Pensa comigo, uma corda presa na cintura, você trabalhando, isso eu vi aqui perto da gente, aqui em Cachoeiro, 40 metros de altura a bancada, um funcionário preso por corda na cintura. Se ele vier cair lá de cima, ele vai estar caindo e ele vai ser preso na cintura. O que ele vai fazer com a coluna dele? Vai quebrar. Porque ele não está adequadamente fixado. Esse cinto de segurança, esse não é nem um cinto de segurança, na verdade, né? Então isso aí a gente vê como que é importante o uso desse cinto. Eu já vi aqui em Cachoeiro o pessoal prendendo essa corda em um galho de árvore, que eu balancei o galho da árvore e ele estava solto. Ou seja, não serve para nada. Mas usar cinto é muito ruim, Gleico, porque atrapalha o movimento, eu fico parecendo um robô, aquilo me atrapalha. Cai. Deixa seu funcionário cair, então. Só para que vocês tenham ideia de quão perigoso isso pode ser, né? Então, tem que se usar os EPIs, nesse caso não tem EPC, se o nosso funcionário tem que trabalhar em altura, tem que ser EPI. O EPC nesse caso seria lá a plataforma elevável, mas se não tiver como usar vai ter que ser o EPI, né? Então a gente tem que fazer com que essa cultura mude, a gente tem que ter uma cultura de segurança. E a cultura da segurança é o que nos leva a ter menos acidentes, é o que nos leva a ter uma atividade mais bem executada. Mais bem não está errado, tá? Só para que alguém vai me corrigir aí no português. Mais bem é só outra forma de falar o melhor. É uma forma mais diferente. É uma forma diferente de falar o melhor. Com mais ênfase, lembrei agora. Mais bem executada para que a gente possa ter uma atividade mais segura. Mas vamos lá. Além disso, a gente tem aqui, ó, o nosso cinto, ele é do tipo cadeirinha, né, que ele tem ele prende aqui embaixo da cintura, ele prende nos nossos ombros e nas nossas, aqui no caso, nas nossas costas, tá? E ele vai fixado aqui na frente com um mosquetão, né? Então ele vai preso aqui, e aí nesse sistema aqui vai preso um sistema de amortecimento, tá? O que é esse sistema de amortecimento? Quando o nosso funcionário cair, se ele cair, tomara que não aconteça nunca,
ele vai cair. Esse sistema, em vez de dar aquele impacto, ele tem tipo uma mola. Então o nosso funcionário ele já não sofre aquela pancada toda de uma vez. Fazendo um comentário meio nerd, se vocês virem ou tiverem visto o espetacular Homem-Aranha, se eu não me engano, né, que tem o caso lá do Homem-Aranha tentando resgatar a namorada dele lá, a Gwen, ele solta a teia e pega ela pela cintura e ela acontece a mesma coisa da corda que eu tinha falado anteriormente. Vou procurar esse vídeo depois para mandar para vocês no WhatsApp. Se esse sistema tivesse existido, ela não dobraria a coluna. Ela cairia de uma forma mais reta, porque todo o corpo dela, se vocês observarem aqui, todo o corpo dela estaria bem preso, tá? Então ela não teria essa envergadura da coluna, tá? Então ela estaria toda retinha, ia sofrer escoriações, não tem como, porque a força da gravidade vai botar você na velocidade lá em cima, vai te machucar, mas não vai te matar, tá? Então é que nem um cinto de segurança no carro, que se você sofrer um acidente, ele vai te deixar marcado, vai te machucar um pouquinho, mas pelo menos você não é ejetado, por exemplo, né? Então esse cinto de segurança, ele é extremamente importante junto com o sistema de amortecimento da queda, tá? Que é o sistema de Talabart. Além disso, pessoal, a gente sempre tem que estar ciente de que quando o meu funcionário ele precisa se movimentar, a gente viu ali atrás na norma falando que ele tem que estar adequadamente fixado. O que isso significa? Se meu funcionário ele tem que estar andando de um local para o outro, esse cinto ele tem que estar fixado no que a gente chama de linha de vida. O que é uma linha de vida? É um cabo de aço fixado por hastes no chão, aonde ele vai se movimentando e vai levando com ele, deixa eu ver onde está o vídeo, né? Vai levando com ele essa linha. Deixa eu tentar pegar aqui, vou pegar um fio qualquer que eu tenho aqui do carregador do meu telefone. Eu estou aqui, ó. Eu preciso andar, vou tentar segurar para vocês aqui. Eu preciso andar e os meus dedos aqui, cadê? Deixa eu tentar não atrapalhar tanto a visão de vocês. A câmera tá aqui. Os meus dedos eles são as hastes. Então se eu estou saindo dessa posição aqui para dentro, eu tenho que soltar aqui, colocar aqui. Soltar aqui, colocar aqui. Soltar aqui, colocar aqui. Ok? Só que se eu solto de um lugar e coloco no outro, isso quer dizer que eu estou solto. Por isso que tem que ter dois sistemas. Enquanto eu estou tirando daqui para colocar aqui, eu estou preso nesse ponto, eu solto um, coloco aqui, depois eu solto esse e coloco aqui também. Cadê a câmera de novo? Quando eu estou saindo desse aqui para esse lado de cá, eu solto um, prendo aqui, depois que eu já estou fixado nesse ponto, eu solto daqui e coloco de novo. Sempre dois sistemas para que meu funcionário nunca esteja solto completamente, tá bom? Então isso aí garante com que o meu funcionário ele nunca vai estar em risco de queda, porque ele sempre vai estar bem fixado, ok? Então isso é muito importante da gente tomar cuidado, para a gente tomar cuidado, porque muitas vezes o cara vai com um sistema só, soltou, quando ele vai prender o outro ele pode escorregar, por exemplo. E aí que vem os grandes riscos de acidente. Pô, o cara estava de cinto, tinha uma linha de vida toda conectada, toda bonitinha, tudo certinho, mas ele só tinha um sistema. E esse único sistema não era o suficiente para garantir a segurança do funcionário. Tá bom? Além disso, nas nossas superfícies de trabalho, a gente precisa garantir que as galerias de superfície de trabalho devem estar adequadamente drenadas. Poxa, isso parece ser algo simples. Não é. Tá? Porque a gente, se vocês olharem vídeos na internet, procura no YouTube, minas subterrâneas, vocês vão ver que algumas galerias elas estão inundadas, não morrem inundadas, tudo demais, mas elas têm presença de água, tem percolação, tem água, por exemplo, de umectação, né, de perfuração, de perfuratrizes e tal. E é difícil, aí você tem geração de lama e tal, mas um sistema de drenagem bem feito, ele garante não só que você tenha um local mais seguro, mas também garante a melhoria da qualidade das nossas estradas, das nossas vias. Para quem está vendo o desenvolvimento comigo, por essas semanas ou na próxima, vocês vão começar a ver como é que funciona esse sistema de rolamento das vias.
Quanto mais lama tiver, mais o meu pneu vai rodar e eu estou perdendo dinheiro, por exemplo, com o meu tempo de ciclo, né? Ou então eu faço buracos na estrada, que isso é muito comum, a gente fazer trilho, caminhão pesado passando. No local onde tem lama, ele vai fazer trilho. Quanto mais trilho ele fizer, uma parte no meio vai ficar elevada e vai ficar pegando embaixo do meu equipamento. No mínimo, aquilo ali vai gerar lama nas partes do meu equipamento, que ali uma hora vai gerar uma corrosão e pode gerar uma quebra desnecessária. Uma outra que meu pneu não rodando, aí eu estou gastando dinheiro à toa nessa minha atividade. Então, o ideal é que a gente tenha uma galeria onde toda a água é drenada para essa única galeria e dessa galeria a água é bombeada para cima. A gente vai ver lá na parte de drenagem e bombeamento, que é o que mais ou menos vocês viram em hidráulica, dependendo da profundidade e da força da minha bomba e como eu esteja trabalhando, eu posso bombear essa água direto para a superfície ou eu posso bombeá-la por estágios para que eu gaste menos energia com o sistema de bombeamento. Tá bom? Vamos ver esse videozinho aqui. Imagina essa situação de você estar trabalhando e durante a sua perfuração tem esse monte de água que tinha aqui anteriormente. Você tem que drenar isso, né? Então, nesse caso específico, observe que a quantidade de água ela é muito grande. Muito, muito, muito grande. E isso atrapalha em tudo que você vai estar fazendo. Atrapalha a sua operação de perfuração. Isso atrapalha demais a sua estabilidade. A gente já viu isso em Lavras de Minas Subterrânea, quando a gente falou lá da revisão de classificação geomecânica, que presença de água traz muita instabilidade para o nosso maciço, ainda mais com a grande quantidade dessa. O risco de acidente nesse caso, ele é muito grande. Lembre daquela célebre frase que eu sempre digo: água mole e pedra dura, tanto bate até que cansa. A água vai procurar um lugar para sair. E esse lugar onde ela procurar para sair é onde vai gerar mais instabilidade. Então, a água aqui nesse caso, ela encontrou um ponto de saída. Então ela toda vai focar nesse ponto, porque ela está conseguindo sair. Então o fluxo vai todo para esse local. Instabilidade na serra. Tá bom? Então aqui, além de eu ter uma instabilidade pela pressão da água, dentro da minha galeria também tem muita água. Imagina esse operador aqui. Imagina esse operador aqui com água o tempo inteiro em cima dele. Vamos considerar que é um lugar quente. Se você está num lugar quente e úmido, isso é horrível na qualidade do seu trabalho. Só para que vocês terem noção, quando um funcionário aqui no Brasil ele trabalha no local úmido, ele por necessidade ou por obrigação, ele já é um trabalhador insalubre. Insalubridade e periculosidade são coisas diferenciadas, tá? Até pouco tempo atrás, realmente eu não sei se essa norma mudou, mas a periculosidade era aquilo que te trazia risco, então você recebia mais. Insalubridade é aquilo que pode te levar a um risco futuro muito grande. Então por isso você até aposenta mais cedo, recebe um pouco a mais, mas aposenta mais cedo. Periculosidade não, insalubridade sim. Insalubridade você aposenta mais cedo, porque aquilo ali é um trabalho desgastante. Então você vai colocar o seu funcionário numa situação onde ele sempre vai estar desgastado, onde ele sempre vai estar numa condição não favorável à sua atividade, e isso é bem ruim quanto ao processo, né, durante o nosso trabalho. Aí a gente vai ter uma operação mais lenta nesse caso específico, porque a gente não consegue ter o mesmo fluxo de trabalho e assim por diante. Olha esse caso que vem agora, que não veio, que eu pensei que vinha, então me aguardem um segundo, que eu vou fazer uma captura de tela aqui. Deixa eu abrir o que eu estou querendo. Ó, não está vindo. Eu pensei que estava aqui, não estava, mas eu vou procurar. É esse vídeo aqui. Olha essa condição de uma cava alagada. Os caras de barco dentro da cava. O que vocês me dizem?
E aí, o que vocês me dizem de uma cava alagada ao ponto dos caras estarem de barco? Vou voltar aqui só nessa tela, só pra gente não ir pra parte da frente. Então aqui, gente, o perigo é enorme. Poxa, um funcionário lá chegando ao ponto dessa quantidade de água, impedir as operações, nossa, é absurdo, né? Então o ideal é que a gente sempre consiga drenar as pequenas quantidades de água, principalmente as grandes quantidades. Que essas grandes quantidades podem vir, como nesse exemplo aqui, por percolação, um aquífero ou alguma coisa nesse sentido. Pode vir por chuva, tá? Então a gente sempre tem que estar drenando essas nossas operações. E assim como eu vou falar, como vocês sabem, eu repito muitas coisas para ficar na cabeça de vocês, eu vou falar isso de novo lá em drenagem. Toda vez que eu fiz projeto de drenagem, eu observei as séries históricas de chuva naquela região. No site da ANA, Agência Nacional de Águas, eles falam, por exemplo, das séries históricas, mas eles têm alguns pontos de captação pluviométrica e eles sabem quanto mais ou menos chove naquela região. E eu sempre fiz os meus projetos de drenagem para o mês que chove mais e considerando que aquela quantidade toda de chuva vai cair em um dia. Porque eu acho que vocês já observaram, por exemplo, você ligou lá no Fantástico, aconteceu aqui em Cachoeiro, não, aqui em Cachoeiro não, aconteceu em Belo Horizonte esse ano. Não sei se vocês ficaram sabendo, 2020, no início do ano, teve uma enchente gigante lá em Belo Horizonte, né? Aqui em Cachoeiro teve, mas por conta de chuvas que vinham de outros lugares para cá, mas lá em Belo Horizonte foi pontual. Choveu tudo que estava previsto pro mês e um dia. Tá? Você já deve ter visto isso algumas vezes na vida de vocês. Que aí o repórter vai lá e fala, não, estamos aqui, né? E aqui estamos num período de alagamentos e tal, porque o previsto para um mês caiu em 8 horas de chuva. Aí o pessoal, poxa, ninguém estava esperando isso. Então eu sempre fiz os meus projetos de drenagem nesse sentido. Se cair tudo, eu tenho que estar pronto. Mas Gleico, eu tenho que fazer bombeamento. Eu só tenho uma bomba. Compra 2, 3, 4, coloca tudo ali para que elas funcionem e você sempre garanta que os seus funcionários eles vão estar seguros. Imagina, além dessa drenagem, por conta do influxo de água, eu tenho uma chuva torrencial lá dentro e o meu sistema de drenagem ele não é o suficiente para tirar toda a água. Isso quer dizer que o nível de água vai subindo e minha mina é muito profunda. Como que o meu funcionário vai sair? Né? Então, esse fator é bem importante para a gente. Uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação a escadas. Tá? Tem uma NR que ela fala especificamente de escadas, aonde a gente precisa tomar muito cuidado, que aí a própria norma ela fala, para transposição de poços, chaminés ou aberturas de piso devem ser instalados passarelas dotadas de guarda-corpo e rodapé. Nesse caso específico aqui, ó, a gente tem um rodapé para evitar o escorregamento do nosso funcionário. Tá? A gente tem o guarda-corpo, e esse guarda-corpo é o que vai impedir com que o nosso funcionário ele venha tombar, então esse guarda-corpo tem que ser um pouco mais elevado. Assim como a gente já viu lá atrás nas passarelas dos transportadores, né, nos casos de transportadores contínuos, que eu mostrei para vocês no transportador de correia. Tá? Então a gente tem que garantir que esse nosso funcionário nessas plataformas eles tenham essas estruturas para evitar acidentes, assim como escadas, elas têm que ser do tipo marinheiro, tá? Com essa plataforma aqui atrás de segurança. Olhem que eu falei para vocês de cinto, né? Dependendo de como o nosso funcionário esteja, essa profundidade, essa distância que ele esteja trabalhando, ele também tem que estar fixado por cinto, tá? Então meu funcionário está subindo, está prendendo o cinto. Dou esse sistema de novo, só para vocês não esquecerem. Travo aqui, subi um pouquinho, solto e coloco em cima. Demora muito? Demora. É chato? É. Mas se o nosso funcionário cair, não vai ter problema nenhum. Tá bom? Contextualizando e falando de novo dos 33. Gente, se eu preciso ter essas saídas por poços, chaminés aqui serve como o rise, né? Nos 33 eles tinham uma forma de sair. Eles tinham um rise, eles tinham um poço, de forma que eles conseguiam sair de um nível para o outro e dali eles conseguiriam dar o jeito. Não sei se vocês
prestar atenção nessa parte, mas quando eles começaram a subir, eles descobriram que a escada não era completa, e mesmo assim a escada não era protegida, eles tinham que subir na raça. Se acontecer alguma coisa, o cara perder força, mal tempão sem comer direito, perdeu força, ficou tonto por falta de oxigênio, por exemplo, ele cairia, né? Então, a escada ela tem que estar completa, tem que fornecer todos os acessos possíveis, tá? Além disso, ela tem que ser do tipo marinheiro, que aí o cara consegue se escorar, descansar em algum caso específico, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Isso aqui me lembra um caso que eu trabalho, na época que eu estava trabalhando como consultor, que eu fui numa empresa, e nessa empresa estava acontecendo um caso que o engenheiro de segurança falou para mim, ele fez, caramba, esse cara aqui ele está me dando trabalho. Eu falei, não, por quê? Não, porque as escadas da gente não são do tipo marinheiro. A escada era curta, tinha 2 metros de altura, só que aí eles precisaram de um lugar maior, fizeram a escada de 3 metros. Tá? O que o funcionário fazia? Ele não fixava a escada. Quando essa escada, ela é dessas escadas tipo que a gente tem em casa, você também tem que fixá-la, você tem que deixar ela presa, né, para que ela não corra, não caia, não vira para trás e tal. Então o cara não fixava, tá? E além disso, na hora de descer pelas escadas, ele colocava a mão na lateral da escada, e em vez de colocar o pé, só para que a gente entenda, o local do pé ali chama de espelho, em vez de colocar o pé no espelho, ele colocava os pés na lateral e descia escorregando. Isso é errado, muito errado. E toda vez que o engenheiro de segurança olhava, o cara estava fazendo isso, estava escorregando, que ali ele chamava de chiando, né? Caramba, esse cara está chiando todo dia. Eu já falei com ele as 3, 4 vezes. No mês seguinte, esse cara foi demitido, tá? Por conta de uma operação insegura. O cara era excelente trabalhador, né? A função dele ele fazia muito bem, mas ele estava se colocando em risco simplesmente por conta de uma escada. A escada não estava bem presa, ele nunca prendia a escada, e na hora de descer ele não se prendia, ele não prendia a escada e nem se prendia, e ainda descia de forma irregular. Infelizmente esse cara teve que ser demitido, justamente por não conseguir controlar as suas ações, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também, tá? Além disso, a NR22 fala também sobre estabilidade dos maciços. Aí alguém vai falar, poxa, de novo vamos falar sobre isso? Vamos, porque isso é muito importante, importante demais, 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 demais. Por que isso é tão importante, Gleico? Porque é aqui que acontecem os grandes acidentes. Toda a ação antrópica, ela gera uma estabilidade no maciço. E por ela gerar uma estabilidade no maciço, a gente tem que se precaver, né? Então a gente sempre tem que estar atento a essas situações, tá? Então vamos ver o que a norma fala. Ela fala aqui que todas as obras de mineração, seja ela no subsolo ou na superfície, devem ser levantadas topograficamente e representadas em mapas e plantas, revistas e atualizadas periodicamente por profissional habilitado. Vamos lá. No mínimo, dependendo da sua atividade, no mínimo, uma vez por ano, você tem que apresentar um plano de estabilidade. Tá? O que é esse plano de estabilidade? Você vai fazer uma análise de estabilidade daquilo que você está fazendo. E dessa análise de estabilidade você vai apresentar para o órgão. Olha, a gente está usando esse software, nesse software ele usa tal metodologia para que a gente consiga determinar se há ou não estabilidade para aquele maciço. Só que, por mais que a gente tenha isso tudo feito, por mais que a gente apresente, a gente sabe que essa razão ela não é tão perfeita, até porque você fez análise em um dia, você mandou para eles o relatório de um dia, no dia seguinte tudo pode mudar, mas pelo menos você mostra que você está fazendo as análises para que aquilo ali estejam sempre o mais bem estáveis, mais bem estudados possível, tá? Para evitar acidentes ou incidentes, tá? Incidentes é quando quase acontece uma lesão, por exemplo. O acidente é quando acontece alguma coisa mais grave, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então é obrigatório apresentar pelo menos uma vez por ano um plano de estabilidade para os órgãos do trabalho e para a ANM, tá bom?
Então, além disso, devem ser realizadas, no mínimo a cada 6 meses, medições topográficas para verificar a verticalidade das torres dos poços. Lembrando, eu tenho lá meu shaftzinho, tem até uma caneta, uma cola bastão aqui que vai ajudar melhor. Eu tenho aqui o meu shaft, né, representado por essa cola bastão. Só que a gente sabe que as pressões podem fazer com que ele tenha desvio, pode fazer com que esse diâmetro ele venha fechar, né? E a gente precisa fazer essas análises topográficas para ver se está tudo certinho, tá bom? Então é extremamente importante manter esses estudos para saber se ele está correto, se ele está todo ok. Se ele sofreu alguma alteração, a gente tem que analisar se aquilo ali vai gerar estabilidade, vai gerar risco ou não, tá? Então aí que vem a grande necessidade da gente ter a cada 6 meses, lembrando que o que eu falei para vocês, o plano de estabilidade, ele fala periodicamente, mas não, a NR22 não fala a data, geralmente é anual. Mas quanto ao shaft, é uma vez a cada 6 meses ou 2 vezes ao ano, né? Muito cuidado com essa noção. Então aí você tem que fazer a topografia, nesse caso aqui é uma topografia de uma galeria, onde o pessoal está usando níveis e um teodolito digital, uma estação total. Hoje em dia já tem esses sistemas por drones, tá? Que o pessoal vai lá com o drone, faz o voo e faz a análise total do que está acontecendo ali, né? Que é uma forma bem mais rápida. Tá? Então você tem que sempre estar fazendo esses levantamentos dos seus poços. Então, aquele monte de gente que eu sempre falo para vocês, a empresa permissionária de Lauro Garipeira deve adotar de procedimentos técnicos de forma a controlar a estabilidade do maciço, observando os critérios de engenharia, incluindo ações para monitorar o movimento dos estratos, e aqui eu paro, e a gente precisa entender que a nossa rocha ela vai estar em movimentação. Eu fui numa mina, agora eu não lembro o estado, mas eu acho que foi no Rio Grande do Norte, que de um ano para o outro os estratos se moveram, que a gente conseguiu ver essa diferença da zona de cisalhamento, né? Que a gente, zona de cisalhamento capilar, para a gente ter esse movimento aqui. A gente conseguiu ver aonde ela estava se movimentando, né? E nesse caso ela estava subindo. Olha como ali era um local de risco, tem movimentação, é um local de risco. Aconteceu de novo nos 33, onde essa movimentação dos estratos, eles usavam espelhos para observar se houve alguma coisa ou não. E antes dos funcionários entrarem na mina, o supervisor, o encarregado, ele viu que os espelhos tinham quebrado, ele viu que os estratos estavam se movendo e ainda assim ele desceu com as pessoas, né? Então, ele tinha um sistema de monitoramento. Ele viu que estava errado, ele não fez nada para resolver e ele colocou os funcionários dele em risco. Olha o quão isso é perigoso. Olha, ali, graças a Deus, ninguém morreu. Mas ele poderia ter perdido no mínimo 33 funcionários de uma vez, por um erro. Coisa não tão difícil assim, né? Para quem viu Little Accidents, lá nesse filme, os funcionários eles relatam que eles viram movimentações, eles viram situações de risco e ainda assim não pararam. A mina sofreu um colapso e alguns funcionários vieram a morrer, né? Então eu falei de 2 casos, um fictício, um real, né, que a gente pode ver que o monitoramento dos estratos ele é importante. Tá? Então, além disso, a gente precisa tratar de forma adequada o teto e as paredes do local de trabalho e circulação de pessoal, justamente porque é o que pode vir a cair. A gente já viu sistemas de estabilidade como tirantes, tela, cimento projetado, me ajuda, arcos metálicos. Esqueci de alguma coisa, gente? Se eu esqueci, vocês complementam para mim. A gente sabe que tem todos esses sistemas de estabilidade e a gente precisa fazer com que eles estejam em boas condições. Não adianta só, coloquei ali, minha mina tem 40 anos de vida útil, coloquei lá e deixei. 10 anos depois eu passo por ele e nem olho se não presta atenção. Aí pode acontecer realmente acidentes e acidentes graves. Tá? Então a gente sempre tem que estar tratando de forma adequada
para que esses acidentes não venham a acontecer. Então aqui, por exemplo, já tem um cimento projetado, né? Então a gente já pode ver aqui que tem um cimentinho projetado colocado. E ele está colocando uma tela também por entender que é necessário garantir que se alguma coisa aconteça, esses blocos eles não vão cair e eles vão ficar pelo menos presos no sistema de tela. Tá? Além disso, tem que se verificar o impacto sobre a estabilidade de áreas anteriormente lavradas, lembrando que áreas que já foram lavradas são geralmente aquelas áreas que a gente não vai mais, né? Só que, como ela, ou a gente não vai mais ou vai muito pouco, como a gente não vai ou vai muito pouco, elas são áreas onde elas podem apresentar problemas e a gente não está sabendo. Por isso que o monitoramento é necessário. E por isso também que em muitas minas eles fazem o backfill, que é aquele reenchimento, né? Eles pegam o material, não vou mais usar aquela área, eles, antes de selar a área, eles colocam o reenchimento e selam a área. Pelo menos eles garantem um pouquinho de estabilidade daquilo ali. Tá? Além disso, a gente precisa verificar a presença de fatores condicionantes de estabilidade no maciço, principalmente como água, gases, rochas alteradas, falhas e fraturas. A água a gente já viu aqui há pouco tempo atrás, que ela é um problema seríssimo. Uma outra questão são os gases, principalmente em minas de carvão. Tá? Os gases, quando eles vêm em bolsão, por exemplo, eles são um problema enorme para a estabilidade. Quando você, por exemplo, faz uma perfuração num bolsão de gás, ele quer todo sair de uma vez. E ali gera rock burst, que é a explosão da rocha e tal. Rochas alteradas, a gente já sabe que é um dos problemas da classificação geomecânica, principalmente no sistema do RMR, né, do Bieniawski, e no Q de Barco, onde eles já colocam isso, rochas alteradas, principalmente em juntas. Isso pode gerar a movimentação mais fácil, assim como as falhas e fraturas, principalmente quando elas vêm em forma de cunha. E aí é bem importante a gente saber daquelas projeções estereográficas, né, com o diagrama de Wolff, para saber se a gente está tendo cunha para baixo ou cunha para cima. Né? Se ela tiver cunha nesse sentido, a gente tem movimentação, por exemplo, um risco de movimentação, e aí a gente tem um risco maior de acidente. Então aqui a gente pode observar um material já desmontado, né, que aqui por enquanto está tudo certo, né, o material foi desmontado, mas se vocês observarem, isso aqui é desplacamento. Tá? Então aqui a estabilidade foi bem ruim. Aconteceram desplacamentos nesse caso específico, depois do desmonte, então por isso que até a gente precisa esperar um tempo maior para voltar na nossa mina, né, na nossa frente de trabalho, para evitar com que esse desplacamento ele caia sobre os nossos funcionários. Deixa eu... Então, gente, nesse caso aqui, o funcionário está fazendo a atividade no equipamento e o teto cai sobre ele, né, ou na frente dele. Então, a gente tem que... Eu só estava garantindo que o microfone que não ia ter sobreposição de novo do áudio do vídeo com a minha voz. Eu acho que não está tendo mais, mas como eu ainda não consigo ver, então está tudo certo, né? Mas nesse caso aqui, durante a operação do equipamento, o teto começou a cair, né? Então aqui a gente tem um risco muito grande. É nesse caso que a gente precisa tomar cuidado com relação à estabilidade. Tá? Ele queria tirar uma parte do material já desmontado, na verdade começou a cair além do que ele esperava. Tá bom? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado com relação à estabilidade. Além disso, os métodos de lavra. Alguém me lembra aí quais são os métodos de lavra que tem abatimento controlado do maciço? Vamos lá. Tô dando um tempinho para vocês pensarem mesmo. Não tô travado não. Vamos lá, abatimento controlado do maciço é naquela classe dos métodos de lavra, aonde eu tenho abatimento do teto, que aí eu tenho o long wall, que ele pode ser tanto o suporte artificial como abatimento de teto, né? Eu tenho block caving, sublevel caving. Não esqueçam, são 3 métodos de lavra que a gente tem, os 3, né,
que podem ter abatimento controlado do teto. Ou então, na fase de recuperação de pilares, que a gente pode ter vários métodos de Labra que tenham isso, deverão ser acompanhadas de medidas de segurança que permitam o monitoramento permanente do processo de extração e supervisionado por pessoal qualificado. De novo, eu tenho que ter um engenheiro responsável por aquela operação e eu tenho pessoas que são responsáveis por cada tipo de atividade. Todo mundo é corresponsável pela operação, né? Pela segurança de quem está trabalhando naqueles pontos específicos. Mas, se eu tenho um abatimento de teto, por exemplo, vamos lá no long wall, se o meu shield, se a minha carapaça, se o meu escudo, o meu suporte alto-marchante, todo mundo é a mesma coisa, se ele não está garantindo a estabilidade daquilo ali, o peso está além do que ele suporta, você tem que tirar todo mundo de dentro do sistema e abandonar o que está acontecendo, né? Se eu estou num sublevel caging com abatimento de teto, vamos lembrar que o sublevel caging eu faço grandes perfurações e eu vou ligando todo mundo, né? Sublevel caging é de cima para baixo, block cave é de baixo para cima. No meu sublevel caging eu observo que durante o meu abatimento de teto, esse meu abatimento ele já não está tão controlado. Então eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com as cargas com que eu estou utilizando, com a malha de perfuração, se eu estou tendo desvio ou não de furo, né? Lembrando que a perfuração em leque, se essa minha distância, né, ela é maior em um ponto do que em outro, eu vou ter uma área onde eu tenho concentração de carga e uma área que eu vou ter uma redução de carga, e isso é ruim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E quanto à recuperação de pilares, assim como a gente viu no semestre passado, quando você recupera um pilar, a tendência é que esse pilar ele tem que ser substituído por algum lateral, né? Então esse meu pilar lateral é o que vai ter que garantir a estabilidade por enquanto. E aí entra a questão de novo do tempo de autossustentação que a gente vê em classificação geomecânica, porque se eu tirei um pilar ele tem que se sustentar sozinho por um tempo. E aí vem aquela questão, quanto tempo? Meu tempo de autossustentação é de 3 dias. Em 1 dia e meio eu já não coloco mais ninguém lá dentro, tá? Porque aí a redistribuição de carga pode acontecer de qualquer forma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esses quesitos. Nesse caso aqui a gente tem o block caving, né? Que o block caving, todo o material ele vai sendo desmontado de cima para baixo, né? Mas como o método ele é considerado ascendente, o material vai vir caindo para a gente e a gente vai extraindo, né? Eu tenho que tomar muito cuidado nessas zonas de extração aqui. É aqui onde sofre mais interferência, então eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso que essas áreas aqui, zona de extração, nesse caso aqui, o transporte por trem, no vagonete, mas aqui tem que estar muito estável, né? Então aqui a gente usa malha, concreto projetado, tirante, tudo que é possível para garantir a estabilidade, porque os nossos operadores eles vão estar aqui, né? Então aqui são as zonas de mais risco que a gente tem. Quando se verificarem situações de potenciais de instabilidade do maciço através de avaliações que levem em consideração as condições geotécnicas e geomecânicas do local, as atividades deverão ser imediatamente paralisadas. Esse grifo é nosso, mas é porque a gente tem que entender que deu ruim, parou. Vamos parar. Vamos colocar a equipe lá para analisar como é que está, a equipe de geomecânica, né? Para eles olharem qual a real condição, refazerem as análises, refazer os tratamentos e depois sim a gente poder trabalhar. Mas como que isso é feito? Com o afastamento dos trabalhadores da área de risco, adotadas medidas corretivas necessárias, executadas sob a supervisão e por pessoal qualificado. Ou seja, eu vou tirar o pessoal de lá e vou colocar outro? Vai. Só que agora eu vou colocar pessoas específicas e que são treinadas para esse ponto. O meu funcionário que está lá mexendo numa escavadeira, numa carregadeira, escavadeira, num caminhão, né, numa perfuratriz, ele não é um geomecânico. Então, aconteceu alguma coisa, eu tiro esse pessoal e coloco a equipe específica para lá, porque eles vão estar treinados sobre fuga em caso de algum acidente, de como tratar aquela situação específica, de como analisar, tá bom? Então eu preciso ter uma equipe específica de geomecânica para isso, para que
essa situação seja contornada. Gleicon, isso serve só para a mina subterrânea? Não. Se eu estou, por exemplo, numa mina a céu aberto e eu tenho uma situação de estabilidade, eu tenho que tirar todo mundo e colocar uma equipe específica para garantir a estabilidade daquela atividade. Deixa eu tentar exemplificar de uma vez que eu fui numa lavra de rocha ornamental e nessa mina aconteceu, eu até citei isso para vocês no semestre passado, mas para quem não estava no semestre passado, então aconteceu um rock burst, né? Eu estava na frente da lavra e ela veio trincando de cima a baixo, na minha frente. Eu não sou um geomecânico, mas eu tenho um pequeno conhecimento de geomecânica, né? Então eu consegui fazer uma análise do que estava acontecendo naquele local, né? Mas até que a gente juntasse mais pessoas qualificadas, então fui eu, um colega meu que ele tinha bastante conhecimento de geomecânica, um geólogo, todo mundo se juntou e fez a análise daquela situação. Naquela análise da situação a gente viu que não geraria muito problema. Só que o que a gente tentou fazer? A gente tentou tirar essas grandes tensões lateralmente. Então a gente foi lavrando lateralmente para deixar aquela parte que estava mais instável parada por um tempo. Tá? E aí a gente conseguiu contornar e depois a lavra voltou ao normal. Então isso serve tanto para céu aberto como para subterrâneo. Então são consideradas, de acordo com a NR22, como indicativas de situação de potencial instabilidade no maciço em minas subterrâneas, a ocorrência de quebras mecânicas com blocos desgarrados dos tetos ou paredes, que a gente chama de choco. Apareceu o choco, tiro quem está naquela região, abato o meu choco, tá? Que isso é importante. Em alguns casos isso é bem simples, tem um choco ali em cima. O que faz? Um funcionário vem, eu fui numa mina tempos atrás, que nas paredes ele já tinha umas lanças, tá? Que a lança, eu vou até procurar alguma coisa aqui perto de mim que possa representá-la. Aguenta aí, eu vou tirar meu vídeo só para que vocês não fiquem me vendo procurar esse negócio. Calma aí. Estou procurando aqui. Eu tô sem. Eu fui procurar um removedor de grão, que é uma lança que ela é dobradinha assim na frente, onde ele consegue fazer essa remoção. Então na lateral eles já deixavam presas essas lanças para que eles pudessem fazer esse abatimento de choco caso eles aparecessem. Era um pé direito razoavelmente baixo, de 3, 4 metros. A lança tinha 2 metros, então eles conseguiam puxar, sempre com 2 funcionários analisando isso tudo. Mas se esses blocos desgarrados eles fossem muito grandes, aí precisaria de um equipamento maior para garantir a estabilidade. A segurança, desculpa. Além disso, quebra mecânica do teto também é um indicador de instabilidade, seja na encaixante ou nos pilares de sustentação. Vou mostrar para vocês uma foto depois sobre esses pilares de sustentação. Surgimento de água em volume anormal durante a escavação, durante a perfuração ou após a detonação. A gente viu um vídeo agora há pouco sobre isso, tá? Sobre esse surgimento de água, que aí é um problema seríssimo. Deformação acentuada nas estruturas de sustentação, como a gente já viu em alguns casos. Por exemplo, os arcos metálicos, se ele começar a se fechar muito, é uma situação de estabilidade. E o que eu sempre brinco, e eu já falei para vocês várias vezes, que é a vantagem do uso da madeira. A madeira estala. Se ela estala, isso quer dizer que ela já não está mais aguentando, porque o maciço está se deformando demais. E aí você sabe que tem que correr e abandonar tudo. Uma forma de eu controlar, por exemplo, essa deformação e eu conhecer essa deformação é o uso daquelas células BDG que eu gosto tanto, as Body Hole Deformation Gauges, que são um sistema que ele vai te mostrar como que está acontecendo, como que estão se comportando as tensões dentro do maciço, né? Então ali você consegue ter um monitoramento das tensões, onde essa célula, que o pessoal chama de torpedo, você faz um furo, coloca ela dentro, saem os pinos axiais e eles vão, ao entrar em contato com o furo, a parede do furo, ele mostra se esse furo está fechando e o tempo com que ele está fechando, e aí eu consigo identificar como que estão funcionando essas minhas tensões, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, observem aqui, eu mostrei isso para vocês no semestre passado. Isso aqui
É um pilar de uma mina de carvão, tá? E esse pilar tá com uma fratura, tá ok? E essa fratura aqui, ela é um potencial instabilizador, né? Nem sei se essa palavra existe, mas se não existir, acabei de fazer um neologismo. Então aqui a gente tem esse caso, né, que ela está diminuindo a resistência do meu pilar, e se ela reduz a resistência do meu pilar, a gente tem que entender que esse nosso pilar ele já não tem mais essa capacidade de carga de acordo com o que ele tinha sido projetado. Então aqui a gente pode ver exatamente onde está essa fratura do pilar, tá? Então, a retomada das atividades operacionais somente poderá ocorrer após a adoção de medidas corretivas e liberação formal da área pela supervisão técnica responsável. Eu já respondi isso, quer dizer, eu vou responder isso no vídeo de dúvidas que eu ainda não gravei, vou gravar na sequência, das aulas passadas, que alguém, eu acho que foi o João que me perguntou, mas eu preciso ter um relatório. Sim, você tem que ter um relatório, isso tem que estar apresentado lá, dizendo que está tudo ok. O ideal, gente, é sempre documentar tudo que vocês fizerem, tá? Por quê? Porque quanto mais você documenta, mais você está preservado. Aconteceu uma situação de instabilidade. Eu só fui lá e falei, gente, pode voltar e tá tranquilo. Acontece alguma coisa, o pessoal vai dizer, poxa, mas o Gleicon foi lá e não fez nada e falou que estava tudo ok. Não, você tem que comprovar. Não, eu fiz, entreguei relatório, quando eu fui lá estava dessa forma, estava tudo ok. Aconteceu alguma coisa depois que eu não tinha controle. Mas tudo. Tenham registrado, tenham tudo lá. Mande por e-mail para o seu chefe, para a diretoria, para quem for. Deixem tudo sempre registrado, tá? Das coisas mais simples, das coisas mais complexas. O ideal é que vocês sempre estejam preservados do que vocês estão fazendo, até para uma auditoria interna, auditoria externa, como que eu esqueci o nome agora, quando a ANM vem, quando o Ministério do Trabalho vem, né? E aí você já tem tudo documentado, eles vão perguntar, o que você tem feito com relação a isso? Você já vai lá e mostra o relatório, tá aqui, eu fiz isso, e por conta disso a gente a gente refez alguns planos, a gente refez alguma coisa e tal, então você já consegue mostrar para os órgãos também. Tá, gente, com relação às nossas aberturas subterrâneas, elas devem ser executadas e mantidas de forma segura durante todo o período da sua vida útil, e aí entra o que a gente acabou de falar de estabilidade, de presença de água e tal. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, né? Então a gente olha aqui, aparentemente antiga essa mina, aparentemente, não estou garantindo nada, mas vocês veem totalmente segura, tudo bonitinho, né? Sem muito problema. Os colares dos poços e os acessos à mina devem ser construídos e mantidos de forma a não permitir a entrada de água em grande quantidade que comprometa a sua estabilidade ou a ocorrência de desmoronamento, que aqui a gente também tem que tomar muito cuidado. Porque nos nossos colares é onde tem a parte mais intemperizada. O colar é aquela parte superficial ali do shaft. É ali onde tem mais material inconsolidado. Então aquilo ali tem que ser muito bem estruturado, muito bem mantido, para evitar esse fechamento do nosso shaft. Tá?
Pessoal, como eu falei para vocês, eu tirei o áudio do vídeo e eu estava mostrando o vídeo agora que estava sem áudio, então eu vou mandar esse vídeo para vocês depois. Eu falei para vocês que iam ter erros, mas agora que eu parei para pensar que eu tirei o áudio do vídeo, então vocês não estavam vendo nada, só o vídeo sem áudio, então não fazia muito sentido. Eu vou tentar cortar essa parte da aula, tá bom? Mas, perdão, né, eu tento consertar isso depois. Além disso, pessoal, a gente sempre tem que pensar que as galerias devem ser projetadas e construídas de forma compatível com a segurança do operador das máquinas e equipamentos que por elas transitam, assegurando posição confortável e impedindo o contato acidental com o teto e as paredes. Então, isso parece ser algo bem simples, né? Mas no final das contas, isso não é algo que o pessoal faz com tanta frequência, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí também, até porque os nossos operadores, eles sempre têm que estar em segurança, tá bom? Deixa eu abrir um vídeo aqui para vocês, só um minutinho. Eu estou procurando esse vídeo aqui só para poder mostrar para vocês essa situação e vocês poderem ver o que eu estou fazendo. Então aqui, ó, vocês têm um operador trabalhando, né, numa atividade, né, com relação ao teto. Ele está numa situação segura, né? Mas eu vou passar para o vídeo agora para vocês poderem visualizar essa situação. Então, pessoal, nesse caso específico ali que a gente acabou de ver, o nosso funcionário tem que ficar sempre desviando e tal. Então é sempre importante, deixa eu até voltar esse slide para o anterior. Então, nesse caso aqui, tranquilo, no vídeo que a gente acabou de ver, o funcionário sempre está numa situação meio complicada, né? Então ele fica ali, baixa a cabeça, levanta a cabeça, não é o ideal. A gente sabe que a ergonomia é importante, então esse nosso funcionário tendo que fazer esses movimentos e sempre estar nessa tensão não é algo interessante, né? Nem confortável, tá bom? Então, as aberturas, além disso, né, a gente sempre tem que estar fazendo essas inspeções nas nossas galerias, buscando blocos instáveis e os chocos, isso a gente já falou anteriormente, né? E as inspeções devem ser realizadas principalmente depois, quando a gente tem a retomada das atividades após as detonações, porque ali é onde mais acontecem as gerações de choco, né? A gente teve o desmonte, as microfraturas se conectam, o material, parte dele é ejetado, parte dele pode ficar engastado, gerando os chocos, tá? E quando a gente verifica a existência dos blocos instáveis, a gente precisa isolar a área. Gleicon, tem presença de choco, eu preciso isolar a mina toda? Não, isola só aquela área ali, né? Não deixa com que pessoas se coloquem em risco passando próximo ou embaixo daquela área
de risco, mas se eu conseguir manter uma zona segura, eu posso continuar trabalhando em outros locais, a não ser que esse choco ele se coloque em risco a estabilidade de toda aquela região. Aí eu preciso isolar tudo, tá? Então, verificada a existência desses chocos, eles devem ser abatidos imediatamente. Poxa, mas meu turno acaba agora. 5 horas, são 5 para as 5. E eu observei a presença do choco. Eu vou ter que ir lá fazer esse abatimento, vai. Você não vai poder deixar para depois, correndo o risco da corresponsabilidade, né? Você pode estar colocando outra pessoa em risco que não sabia da existência desse choco, né? Que pode estar passando por aquele local e sofrer um acidente, tá bom? Então isso é muito importante que a gente tome cuidado. No desenvolvimento de galerias por eixos principais, lavra em áreas já mineradas, intemperizadas ou ao longo de zonas com distúrbios geológicos, a gente deve utilizar técnicas adequadas de segurança, porque aí são os locais onde tem maiores riscos de acidente. Então a gente sempre tem que estar tomando cuidado nesses quesitos específicos. Depósitos de materiais desmontados próximos aos níveis de acesso aos poços em planos inclinados devem ser adequadamente protegidos contra deslizamento ou dispostos a uma distância superior a 10 metros de altura. Sempre que eu tiver um material desmontado próximo, por exemplo, a poços, eu tenho que tomar muito cuidado, porque aí o material pode rolar e cair, ou sei lá, vamos considerar que nossa carregadeira está fazendo um movimento de retirada desse material desmontado, enquanto ela está empurrando, está puxando o material, uma parte está sendo empurrada e possa cair, por exemplo, em um plano inclinado, e o material sai rolando e atingir alguém. Poxa, Gleico, mas você dá cada exemplo que é meio ridículo, né? Sei lá, será que isso pode acontecer? Pode. Principalmente quando é um fragmento pequenininho. Agora pensa num pequenininho que vai rolando, a energia que ele não vai atingir até chegar lá embaixo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nessa parte de tratamento e revestimentos de aberturas subterrâneas, a gente começa a ver na próxima aula, para essa aqui não ficar muito grande, tá ok? Lembrando, essa é a aula, essas 2 gravações que eu vou fazer é a gravação da quinzena. Não deixem de comentar no fórum ou de mandar perguntas no WhatsApp, ok? Valeu, daqui a pouco a gente volta com mais uma aula.